aprovação do projeto de lei que regulamenta e incentiva a produção de bioinsumos na última semana traz uma nova realidade para o segmento no país. O documento, que ainda vai para a sanção do presidente da República, traz segurança jurídica sobre o uso e o fomento dos bioinsumos no Brasil. Vamos entender melhor os reflexos dessa nova legislação com o membro do Conselho Científico Agrosustentável, o CCAS, Luiz Rangel. Tudo bem, Rangel? Tudo ótimo. Bom, à disposição. É um marco importante aí para a produção e utilização de bioinsumos no país, né? Essa aprovação do projeto de lei. Como é que você vê essa aprovação aí e os reflexos para o setor? Olha, estamos muito animados com relação a esse projeto de lei, tá? Finalmente a gente coloca um divisor de águas em uma questão muito importante, é sair daquele contexto em que o bioinsumo estava contextualizado junto com o agrotóxico ou com fertilizantes tradicionais e criar um ambiente institucional, um ambiente legal que seja exclusivo, de fato, para a questão dos bioinsumos. Isso é muito relevante, né? Isso traz segurança jurídica, né? Para quem quer trazer investimentos específicos, seja para a produção desses produtos de maneira tradicional, seja para a alavancagem do que a gente chama de universalização do uso dessas ferramentas sustentáveis, e seja também um novo modelo de negócios que está previsto nessa legislação, que é a produção on-farm, né? A produção para uso próprio, que estava colocado ainda de uma maneira meio não tão clara na legislação antiga, muito mais voltada para a agricultura orgânica, e agora ganha uma envergadura maior, né? Podendo ser usado em todo tipo de agricultura. Pois é, essa questão da produção on-farm, a gente até falou há pouco tempo aqui no programa, havia até uma campanha aí defendendo a autorização para essa produção e uso aí na própria propriedade, porque tem gente que é contra ainda, né? Como que o regramento até sobre esse tema vai ajudar o produtor a entender e fazer direitinho o que precisa ser feito também dentro da propriedade para poder usar o bioinsumo? Olha, sempre foi um desejo muito grande, né, principalmente dos modelos agroecológicos, né, que defendem que você tem que diminuir a dependência externa de insumos nesse caminho para a busca de uma sustentabilidade, de um uso sustentável desses produtos, né? É muito mais complexo do que isso, né? A questão de escala também precisa ser observada, e o sonho dos pesquisadores da década de 80, que previam a questão da ampla utilização do manejo integrado de pragas, finalmente acontece, né, com um modelo de negócio diferenciado, em que permite que o agricultor, ao entender melhor como se produz aqueles insumos, claro que existem questões técnicas que têm que ser envolvidas, né? Mas ao perceber a possibilidade de ter um reator, né, ter uma biofábrica de determinado porte da sua propriedade, pode lhe dar essa autonomia, essa certa independência, essa soberania para o uso de um determinado segmento de produtos, diminuindo a eventual carga química. O que acontece, de fato, com essa legislação? Ela é muito inteligente quando traz isso para dentro de uma moldura institucional, mas também permite que a transição regulatória, que é uma questão muito, muito importante nesse processo, porque existem legislações infralegais que ainda vigem sobre a questão dos defensivos agrícolas, né, dos produtos fitossanitários, que podem ser utilizadas nessa fase de transição. Porque o Ministério da Agricultura vai precisar desenvolver manuais de boas práticas de fabricação desses produtos, né? Porque a grande preocupação hoje, os produtos que são disponíveis para esse tipo de produção têm um risco, uma percepção de risco relativamente baixa. Mas pode acontecer durante, né, uma eventual produção, não dentro das boas práticas de produção, uma contaminação dessa produção on-farm, né, que pode levar não só à inviabilidade do efeito de controle que se espera, como eventualmente uma proliferação de bactérias ou fungos patogênicos, que não é o desejo, né, do próprio agricultor. Então, a elaboração dos manuais pós publicação da lei, né, que deve acontecer nos próximos meses, é muito importante para a segurança do processo. Agora, bom, Rangel, e essa questão dos bioinsumos, ela envolve também a redução de custos para o produtor, e isso vem também aumentando a procura por esse tipo de insumo biológico. Como é que você vê essa relação também, né, do custo de produção e a sustentabilidade? Olha, a sustentabilidade tem diversas dimensões, né? A gente não pode esquecer que a gente não pode conversar sobre sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável só sob a perspectiva ambiental. Existe um componente social e um componente econômico. Sim. Então, o Ministério da Agricultura sempre se preocupa também com a questão da parte econômica numa primeira entrada. Então, eu tenho conversado com alguns produtores que falam muito claramente isso. A produção on-farm ela é viável para determinados produtos, né? Mas eles fazem conta. Então, se determinado tipo de produção on-farm, né, dentro da conta do produtor, valer mais a pena comprar o reator
investir no processo de controle de qualidade, em técnicos que vão acompanhar aquilo e colocar aquilo na substituição do químico tradicional, ele vai fazer. Né? Tem determinados produtos que é muito mais vantajoso continuar no modelo de compra de prateleira, porque os produtos biológicos também estarão ali disponíveis por meio de uma indústria devidamente instalada. Né? E esse ambiente está dentro da mesma legislação. Então, ela permite, de fato, que investimentos em bioinsumos eles venham por meio dessas grandes empresas, né, dão garantias do ponto de vista de proteção intelectual, inclusive dessas inovações, né, traz isso para dentro do seio da proteção intelectual do Brasil, mas também cria um ambiente de que pequenos agricultores, populações tradicionais, indígenas, continuem explorando, né, o modelo de controle biológico, de uso de bioinsumos, o uso da biodiversidade como fonte de insumos agropecuários em diferentes modelos de agricultura. Então, assim, de fato, é uma legislação moderna, trouxe essa desconexão, que era perversa, né, para você deixar um produto biológico lá ombro a ombro com um produto químico de controle de pragas. Sim. E não é só isso, né? Os produtos, por exemplo, os inoculantes de solo, né, que visam a fixação biológica de nitrogênio, também estavam ambientados antes desse momento que a gente está transitando essa regulatória, dentro de uma legislação de fertilizantes, né? Então, que agora ele traz para dentro de uma legislação de bioinsumos, porque as bioinsumos são. Né? Isso vai também dar a oportunidade de uma alavancagem, e eu acho que não é só a questão de você oportunizar modelos de negócio e a universalização do uso da tecnologia, é também transmitir, né, para a sociedade, principalmente a comunidade internacional, de que o Brasil tem estratégias de fato, né, de mercado para poder garantir esse caminho para a sustentabilidade. Não é só discurso, né? Existe um processo e a gente consegue medir a partir dos registros que vão sendo feitos e vão crescendo ano a ano, os mercados que vão crescendo a 2 dígitos por ano desse tipo de produto, a gente vai demonstrando de fato que a sustentabilidade ela não é só um discurso do Brasil, ela é uma prática. Pois é, e a gente falou aqui bastante sobre a produção on-farm, mas as indústrias também, tradicionalmente produtoras de insumos químicos sintéticos, também estão dedicando boa parte do seu portfólio para esses produtos, porque estão vendo aí que é um mercado crescente, né, Rangel? Estão dedicando, na verdade, houve uma explosão global no começo da década de 2000 na busca por esse tipo de alternativa, né? Obviamente, a gente acaba sendo pautado muito pelo momento europeu, mas o Brasil ele conseguiu entender esse desafio, olhar para dentro de casa e identificar quais foram as vantagens, as virtudes do ponto de vista científico de desenvolvimento desses produtos que ainda estavam na prateleira e fazer esse encontro, né, entre os investidores, que normalmente são as empresas que estão ofertando esses produtos, essas soluções fitossanitárias no mercado, e aqueles pesquisadores que tinham desenvolvido essas tecnologias. A partir dessa primeira entrada, né, alguns modelos de governança também aconteceram interessantes. A criação, no começo da década de 2010, da ABC Bio, a antiga ABC Bio, depois foi incorporada pela própria CropLife, né, aqui no Brasil, e que oportunizou que aquelas empresas de produtos biológicos entendessem a legislação, elas estavam ainda andando fora da legislação, entendessem a legislação e fizessem um projeto de regularização ainda na legislação antiga. E esse processo também fez com que o próprio setor entendesse que isso era uma oportunidade não só de redução de custos, como de aumento da imagem da sustentabilidade. Então, apesar dos defensivos agrícolas, falando especificamente de defensivos, terem uma pegada de carbono não tão alta quanto os fertilizantes, né, eles têm uma pecha, eles têm uma visão, né, de contaminação química, de sustentabilidade. Então, a alternativa biológica acaba neutralizando, diminuindo essa pegada química. Já nos fertilizantes, isso aí é dramático. Os fertilizantes nitrogenados, principalmente, têm uma alta pegada de carbono, de emissão de gases de efeito estufa. Então, os bioinsumos que substituem os fertilizantes, eles já agregam, isso já está acontecendo hoje no campo, né, principalmente com quem trabalha com Renova Bio, né, as calculadoras que demonstram que as pegadas de carbono têm que ser cada vez menores e os bioinsumos eles têm tido uma função muito relevante nesse processo. Que bom, que bom. Boas notícias para o agro brasileiro, especialmente para a visão do Brasil aí pelo mundo, que é sempre tão atacada. Obrigada, Rangel, pela sua participação. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Um abraço. Obrigada.